Creio que ela tem uma palavra profética para a igreja nessa noite, amém? Glória a Deus. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 29. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler o finalzinho dessa história, né, que você já conhece. A palavra do Senhor diz assim: mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Espírito Santo. E eu te peço nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero, Espírito Santo. Então ministra de uma forma poderosa aos nossos corações nessa noite. Eu oro, meu Deus, anulando toda obra contrária aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, toda seta maligna contra as nossas mentes seja repreendido agora nesse momento. Meu Deus, impedimentos que não deixam, que não permitem que a tua palavra ela venha penetrar no coração da tua igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra nessa noite venha nos confrontar, venha nos transformar, venha nos renovar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha oração. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode sentar, por favor? Glória a Deus. Eu me chamo Deisiane, eu sou pastora e líder num centro de treinamento missionário da Quadrangular. E esses dias nós estamos aqui na sua igreja, somando junto com a turma do ETEC. Então, eu só tenho a louvar a Deus por tudo que Ele fez aqui nesse lugar, através das nossas vidas. Nós estamos aqui desde terça-feira, evangelizando, aprendendo, compartilhando do amor de Jesus. E isso não tem preço, queridos, não tem preço. E eu creio em nome de Jesus que toda palavra, que toda semente que foi lançada nos corações, essa igreja irá colher. Amém? Essa igreja irá colher cada semente que foi lançada. E o tema dessa noite é esse: chamados para ser filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Mas você entende que você é filho? Você entende que você é filho? Porque quando a gente vai na rua evangelizar, o que mais a gente ouve são as pessoas que não são cristãos. E aí fala: não, eu sou filho de Deus. Nós nos tornamos filhos quando nós tomamos uma decisão por Jesus. A partir daquela decisão, nós recebemos a adoção de filho. Através de quem? Do Filho de Deus, que morreu numa cruz por causa dos teus pecados. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisa entender: que você é filho de Deus. Entendimento. E quando eu falo de entendimento, eu estou falando de quê? Mudança de mente. Se você entende que você é filho, os teus posicionamentos serão diferentes. As tuas posturas serão diferentes. A tua mentalidade será diferente. Aí que entra na mensagem. Essa história você conhece muito bem. Essa história, ela fala sobre a parábola do filho perdido. E essa parábola, ela fala que o filho mais moço pediu a herança do pai. Pai, eu quero minha herança. Eu quero o que é meu de direito.
Irmãos, para o filho chegar, pedir a herança do pai, ele está desejando a morte do seu pai. E o pai deu a herança, ele deu tudo. E aquele filho, ele pegou tudo que era dele e gastou para o seu bem. Gastou com prostituição, gastou com festas. E aí quando ele se deparou, ele já estava na miséria. E aí quando ele se deparou, a Bíblia fala que ele já estava comendo junto com os porcos. Mas sabe o que é o interessante dessa história? Que muitos focam no filho que pediu a herança, no filho que saiu de casa. Veja como esse filho é ingrato, desejou a morte do pai, pediu tudo para gastar com coisas vãs lá fora, para gastar com prostituição, para gastar com coisas que não prestam. A gente foca logo nossos olhos em quem? No filho que pediu tudo, né? Mas a Bíblia fala também do filho que ficou em casa. E os 2 filhos eram órfãos. Um que pediu a herança e foi embora. E o outro que era filho, que servia ao pai, mas era filho com o coração órfão. Estava dentro da casa do pai, mas estava distante do pai. Ele não tinha um relacionamento com o pai. E quantos de nós hoje estamos como o filho mais velho que ficou? Estamos dentro da casa do pai, mas nós não conhecemos o Deus verdadeiro como o nosso pai, mas sim como um Senhor. E para nós entendermos o nosso chamado, nós precisamos entender que nós somos filhos. E Jesus, quando ele estava contando essa parábola, ele contou essa parábola para 2 grupos de pessoas, fariseus e pecadores. E quando Jesus, ele estava usando essa parábola, ele estava dando ali uma definição. Ele estava o quê? Redefinindo os conceitos na cabeça daqueles grupos. Ele estava tentando colocar na cabeça daqueles grupos o quê? Que Deus é Pai. Diga assim, Deus é Pai. Quem é Deus para você? Deus é Pai. E Jesus mostra nessa parábola que Deus é Pai. Mas quando a gente ouve essa palavra Pai, para algumas pessoas não soa muito bem, não é verdade? Por quê? Porque talvez você teve um pai abusivo, talvez você teve um pai que não cuidou de você, talvez você nem conheceu o seu pai. Independente se você não teve a atenção do seu pai, independente se você não conhece seu pai, independente se você não sentou no colo do seu pai, ele não te ouviu, ele não cuidou de você, independente se você não teve um relacionamento com o teu pai, o teu pai celestial te criou, te conhece, te gerou, e ele quer sim ter um relacionamento com você de pai e filho. Amém? Então, irmãos, se eu não entendo que eu sou filha, isso interfere totalmente na minha caminhada com Cristo. Ou você escolhe, ou você caminha com um coração de filha, ou você caminha com um coração de órfão. E aqui, o segundo ponto que Jesus, ele quer redefinir na cabeça desse grupo é o pecado. A gente sabe que pedir a herança antes da hora é como se você estivesse desejando a morte do seu pai. E foi isso que aquele filho mais moço fez. Desperdiçou com tudo, desperdiçou com prostituição, desperdiçou com coisas erradas. E aí quando a gente olha para a vida desse filho, a gente pensa em fazer logo uma lista de pecados. A gente faz logo o quê? Uma lista de coisas que esse filho mais moço fez. Que ele gastou com prostituição, gastou com coisas erradas, e etc, etc, etc. Mas Jesus, ele quer falar aqui, nessa parábola, que pecado é não amar o pai.
Pecado, irmãos, não é somente uma listinha de coisas que você faz ou fez. Pecado é não amar o Pai. E era exatamente a posição do filho mais velho. Ele não amava o pai, ele estava com o pai, mas ele não amava o pai. O filho mais velho, ele desejava os bens, aquilo que o pai queria lhe oferecer. Somente isso. E o filho mais velho, os dois filhos, eles estavam totalmente longe do pai. O mais novo distante de casa e o mais velho distante dentro do lar. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com a orfandade, porque a orfandade, ela faz nos estarmos diante de Deus como escravos, não como filhos. E eu pesquisando, orfandade significa o estado de órfão, de quem perdeu os pais ou um deles. Orfandade é você estar na condição de desamparo, abandono. E aí, quando nós falamos de orfandade, nós olhamos para a nossa nação. Existe uma pesquisa que no Brasil, 80 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe. Talvez essa seja a realidade de algumas pessoas aqui. E em uma das aulas com os alunos sobre missões urbanas, nós falamos sobre isso. Satanás, ele se apresenta como o pai da orfandade. E o diabo, ele se esforça para nutrir os corações dos órfãos com toda a rejeição. Toda a rejeição. Satanás, ele quer nutrir esse coração órfão. Ele quer trazer insegurança, ele quer trazer medo, ele quer trazer ódio. Ele quer trazer culpa, ele quer trazer vergonha. E tudo isso te impede de cumprir os propósitos de Deus. Tudo isso te impede de viver o chamado que Deus tem para a tua vida. E a orfandade, ela engessa-nos em relação às verdades de Deus. Verdades de Deus. Qual é a verdade que você sabe de Deus sobre a sua vida? A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que você precisa saber é que você é filho de Deus. E ponto. E isso não pode mudar. E isso precisa ser uma convicção no teu coração. As pessoas, elas estão debaixo de uma mentalidade. As pessoas órfãos, elas estão debaixo de uma mentalidade que elas se sentem endividadas com Deus. Servos hoje que servem ao Senhor com o coração órfão, elas precisam fazer para ser, elas precisam fazer para ser aceitas. Irmãos, vocês não precisam fazer mais nada para ser aceito, você já é aceito. Você já é amado. Amém? Deus já entregou tudo que Ele tinha, por amor a você, por amor a cada um de nós aqui. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a orfandade, ela impõe ali um jugo de ativismo religioso sobre as pessoas. Não seja um ativista, não seja um religioso. Seja filho de Deus. Sirva de todo o teu coração como filho de Deus. Amém? A orfandade, ela é aquele evangelho de troca. É o toma lá da cá. Eu vou fazer para ganhar. Eu estou lavando o banheiro. Olha aqui, Deus. Estou lavando o banheiro. Você já está vendo, né? Então me abençoa. Olha aqui, eu estou varrendo a igreja. Estou limpando a igreja. Então, a orfandade é aquele evangelho de troca. Eu vou fazer para ser. Eu vou fazer para ser aceito. Eu vou fazer para ser notado. O Senhor Jesus, Ele não quer isso de você. Você precisa fazer porque você entende que você é filho de Deus, que esse é o seu chamado primeiro na sua vida.
Esse é o primeiro chamado na sua vida. Você entender que você é filho. Mas para isso precisa haver uma mudança de mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós precisamos viver uma mente renovada. Ter uma mentalidade renovada. Mas muitas vezes nós caminhamos com Cristo com a mentalidade de órfão. E qual é a mentalidade de órfão? É aquela mentalidade que vive na solidão. Ama a solidão. Sabe aquela pessoa que ama a solidão? Prefere ficar sozinho? A pessoa que está ali um grupo de pessoas, mas ele quer se isolar. Ele prefere a solidão. Mentalidade órfã. Mentalidade órfã. Vê tudo com escassez. Não é grato por nada, irmãos. Tudo que ele vê ao seu redor, sempre está faltando algo. Está faltando aqui, está faltando ali. Nunca é grato por aquilo que Deus está te dando. Vê tudo com escassez. Mentalidade órfã. Mentalidade órfã é a sensação de não pertencer. Você está ali num grupo, você faz parte daquele grupo, até mesmo dentro da sua própria casa. Você pode ser um filho, você pode ser um sobrinho, mas você tem a impressão que você não pertence àquela família. Tem a impressão que você não pertence àquela igreja, àquele grupo de jovens, àquele grupo de mulheres. Sensação de não pertencer. E existe aqui, eu trouxe aqui algumas características de um coração órfão. E uma delas é, o coração órfão é aquele coração que nunca vê Deus como pai. Eu mudei muito as minhas orações quando eu entendi a paternidade de Deus sobre a minha vida. Eu mudei muito as minhas orações. Eu sempre me direcionava a Deus como Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de glória, Senhor Deus de bênção. Como eu disse no início, não que Ele não seja o nosso Senhor, mas experimente ir diante de Deus, chamando Ele como Pai. Muda todo o contexto da tua oração. Quando você vai diante do Pai e chama Ele de Pai. Pai, muito obrigada por esse dia. Pai, eu te amo. Pai, você é tudo para mim. Pai, eu preciso da sua ajuda. Você é o meu Pai. Você é que cuida de mim. É o filho. O coração de órfão, ele não consegue confiar em Deus. Ele sempre está confiando na força do seu braço. Ele sempre quer dar um jeito para fazer do seu jeito. Ele ora, coloca nas mãos de Deus, mas depois ele tira aquilo que ele colocou nas mãos de Deus. Ele não confia. O coração órfão, ele não consegue confiar em Deus. Ele sempre dá um jeitinho de fazer do seu jeito. O coração de órfão, ele vive se auto-rejeitando. Ele não consegue amar a si. Eu já fui muito assim, irmãos, de me olhar no espelho e de me xingar. Isso é terrível. Você não se olhar, você se olhar no espelho e não se amar. Isso é terrível. Você olhar para si e não se achar bonita, e não se achar linda e se comparar. Isso é destruidor. Coração de órfão. Vive se auto-rejeitando. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Mas veja como eu sou pequena. Mas eu não consigo falar. Mas veja, olha, estão falando de mim. Às vezes as pessoas não estão nem comentando, não estão nem falando do teu nome. Mas tu já trouxe para a tua mente aquela ideia de que estão falando de ti. Auto-rejeição. Coração órfão. Um coração órfão, ele vive em competição, em rivalidade. Ele vê as pessoas como ameaças. Então, nunca vê as pessoas ali como teus amigos. Sempre vê as pessoas como ameaças. E aí você acaba perdendo a bênção. Tem pessoas que estão do teu lado, que quer te ajudar, sabe? Te ajudar no crescimento, te aconselhando, te ajudando de todas as formas. Mas você vê aquela pessoa ali
como ameaça. Aí gera ali muitos sentimentos que não procedem de Deus. O coração órfão, ele não consegue desfrutar da presença de Deus. Ele só consegue sentir Deus por meio de sacrifícios. Exemplo: trabalho tão pouco para Jesus. Estou fazendo tão pouco para Jesus. Eu quero fazer mais. Preciso fazer mais. O sacrifício já foi pago, irmãos. Amém? O coração órfão, ele vive na escravidão. Ele não se sente filho e se relaciona melhor a Deus como um aspecto de servidão. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos servir a Cristo como filhos, ter esse entendimento, tirar a mentalidade de órfão, entregar para Deus o teu coração, falar: Deus, eu não quero mais te servir como órfão, eu quero te servir como filho. Nós nascemos órfãos, isso é um fato, amém? Mas Deus, ele tinha um plano de entregar o seu único filho, unigênito. E como eu disse no início, a partir de um passo de fé que você deu, quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu a adoção de filho. E a notícia boa é que a nossa adoção, ela aconteceu a partir da morte de Cristo na cruz. Amém? Então, irmãos, se você é convicto de que você é filho de Deus, tudo se torna mais claro para você. Tudo vai se tornar mais claro para você. Você vai entender o seu lugar. Não vai ser preciso você querer pegar o lugar dos outros. Não precisa você olhar para o pastor, para os irmãos e falar: nossa, que ministério lindo, eu queria esse ministério para mim. Meu Deus, o que será que eu serei? O que eu vou ser? Será se eu vou ser um pastor? Será se eu vou ser um missionário? Será se eu vou ser mestre? Quando você entende que você é filho, tudo isso se torna mais claro para você. Você vai entender o seu lugar. Deus vai te direcionar aonde você vai servir, para onde você vai ser enviado, em que lugar você vai servir a Deus aqui dentro da igreja. Sem comparações. Amém? Eu queria que nessa noite você ficasse de pé no seu lugar.